aquilo que o teste está medindo naquele nível já não é propriamente inteligência, ele está medindo a velocidade para resolver problemas muito elementares, né, que não refletiria exatamente a inteligência acima de um certo ponto. Então, não sei se ficou clara essa questão. Não, perfeito. Muito claro. O Alexandre Costa aí passou a dar uma boa noite aí, falou recebeu Opa, já manda um o livro abraço. do Hilneburg. Assistiu o vídeo do Alexandre aqui no seu canal, assistiu do Renato Moedo, né? Ficou muito bom. Assisti mais alguns trechos de outros vídeos. Então, indo para a próxima questão já. Na sua opinião, existe alguma forma, né? E se existe, qual a melhor forma para uma pessoa comum tentar melhorar esse desempenho de raciocínio lógico e raciocínio crítico? Quando você fala pessoa comum, na verdade, todas as pessoas, de certa forma, são comuns, né? E todas as pessoas são individuais. Então, todas são diferentes entre si e todas possuem uma estrutura comum. A estrutura geral do cérebro é semelhante em todas elas, com um certo nível de variabilidade. Então, o que funciona bem para algumas não vai funcionar necessariamente bem para outras, mas de um modo geral, para a faixa de 70, 110 de QI, por exemplo, resolver problemas de matemática, jogar xadrez, muitos jogos de videogame podem ser muito úteis para exercitar, não seria propriamente para aumentar a inteligência, mas para exercitar algumas faculdades cognitivas. De 110 a 140, 150, tem alguns livros, como o do George Polya e do Henri Lakatos, que eles propõem algumas heurísticas que ajudam a fragmentar problemas complexos em partes mais simples e depois resolver essas partes mais simples e depois recombinar para resolver os problemas mais complexos. Eles propõem também perguntas que você faz para si mesmo que ajudam a você encontrar soluções de partes relevantes do problema ou que dá uma orientação do que você deve fazer. Se você está completamente sem rumo, ele te dá alguma orientação. E eles têm outras, né, tem várias estratégias que eles usam nesses livros que tentam ajudar a encontrar caminhos mais promissores que facilitam, né? Se a pessoa está completamente sem noção do que fazer, esses livros eles dão sugestões que ajudam a lidar com soluções. Então, para 110 a 150, mais ou menos, esses livros seriam úteis. E para níveis mais altos, né, de 110 até 200, até 180, tem o meu livro Guia dos Apodíticos, que eu acho que talvez seja o que mais se aproxima realmente de um desenvolvimento intelectual propriamente, não de truques, né, ou de artifícios para melhorar a performance, e sim de realmente melhorar a capacidade de compreensão de como as coisas funcionam e de pensar de uma maneira mais original, né, mais crítica e, assim, principalmente compreender de forma sintética, né, compreender como as coisas funcionam em vez de repetir procedimentos mecânicos. Acho que esse talvez seja o argumento mais importante para o desenvolvimento intelectual. Então depende muito de o que a pessoa gostaria de fazer, né? Se a pessoa quer trabalhar na área acadêmica, desenvolver trabalhos originais, eu acho que o Guia dos Apodíticos seria talvez a principal recomendação. Se a pessoa quer melhorar a performance em videogame ou numa atividade que ela precisa de rapidamente tomar decisões, vendedor, né, vai trabalhar com vendas, alguma coisa que ela precisa tomar decisões rápidas, então talvez o livro do Polya ajude nesse aspecto. Ou mesmo em níveis um pouco mais altos, de Olimpíada da Matemática, por exemplo, o livro do Polya é muito usado para essa finalidade. Né? Para as pessoas que treinam para Olimpíadas da Matemática, eles usam o livro do Polya como referência, que ele ajuda você a dissecar os problemas em partes, né, e simplificar o processo de resolução. Então, acho que seriam assim, essas recomendações principais. E atividades intelectuais diversas, né? Todo tipo de atividade, palavras cruzadas, tudo que... Alguns jogos, claro, que exercitam mais do que outros, né? Tinha o antigo Lemmings, Warcraft, né? Não sei quais são os jogos atuais, faz muito tempo que eu não brinco com videogame, então não sei bem quais são os jogos atuais. Mas tem alguns que eles exercitam mais do que outros. Tem uns que exercitam muito mais a coordenação motora do que o raciocínio propriamente. Tem outros que eles exigem mais que você reflita sobre as soluções antes de implementar, antes de tentar executar essas soluções. O aprendizado de idiomas também ajuda, né? O aprendizado de linguagem de programação, a própria matemática, que é também uma linguagem, né? Então, tudo que envolve algum tipo de exercício mental, ele contribui de uma certa maneira. O diferencial principal que teria no Guia dos Apodíticos é que ele não trata propriamente de apenas você
desenvolver métodos que seriam artifícios, né, para facilitar a solução, e sim realmente compreender melhor como as coisas funcionam, né? Acho que esse seria o ponto, talvez, o diferencial. Perfeito. E você fala bastante sobre o pensamento crítico e o raciocínio lógico. E isso é importante um alto QI, né, para conseguir desenvolver um bom pensamento crítico, um bom raciocínio lógico. E qual a importância, né, para você já deixar isso claro para o pessoal, de hoje em dia a gente ter um pensamento crítico e um raciocínio lógico? A Tamara ela fez uma apresentação no livro que ela fala sobre isso. Eu achei muito interessante a abordagem que ela dá, em que ela comenta sobre a importância do pensamento crítico, especialmente, ao longo da história. Ela comenta, eu não sei se eu deveria dar um spoiler do livro, mas eu vou tentar resumir só esses pontos, que antigamente era muito importante, nossos ancestrais de 40 mil, 50 mil antes de Cristo, era importante que as pessoas não pensassem criticamente e simplesmente seguissem a manada. Era muito importante seguir a manada, porque se você se desvia da manada e vem o leão te devora e você está frito. Você tem que seguir a manada, você tem mais probabilidade de sobreviver. Se você não tem muitas opiniões próprias, você tem que seguir a acompanhar.